Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Marques e esse é o da Maternidade para a Vida. Então, um podcast que está falando sobre temas relacionados à educação respeitosa e o quanto isso muda e transforma nós mesmas, né? E hoje eu queria trazer um tema que é essa questão de sermos suficientemente boas, de sermos suficiente. E, bom, vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente é criança, a gente, como disse Jung, a gente não nasce numa casa vazia. A gente nasce numa casa, entre aspas, né, de fantasmas. A gente nasce numa casa já cheia de valores, de crenças, de paradigmas, de dores, de história, né? Coisas boas, coisas não tão boas. E dentro desse conceito que a gente nasce ali, no começo da nossa vida, especialmente, a gente, como nenéns que precisam de cuidado, né, para sobreviver, a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de se enquadrar dentro dos conceitos nos quais nos colocaram. Então, alguns estereótipos que foram colocados pra gente, a gente muitas vezes precisa aceitar, ou sente que precisa aceitar esses estereótipos, para que a gente possa agradar esses cuidadores, para que a gente possa se enquadrar dentro dessa expectativa, dentro dessa perspectiva que se tem de nós. O que acontece é que provavelmente toda criança vai fazer isso até como uma forma todo bebê vai fazer isso até como uma forma de sobrevivência. Mas à medida que a gente cresce, à medida que a gente evolui, né, e vai construindo a nossa independência, a nossa autonomia, a gente precisa passar por um processo que chama de individuação. Que é quando a gente se percebe indivíduo diferente daqueles, né? Quando a gente se individua, a gente se separa de verdade como um indivíduo completo, diferente e separado dos cuidadores que tivemos. Na antroposofia, por exemplo, que divide nossa vida em ciclos mais ou menos de 7 anos, para cada pessoa vai ser de um jeito, mas tem um momento que é mais ou menos, se eu não me engano, dos 21 aos 28 anos, mais ou menos, que a gente, então, pega a nossa mochila, né? Pega o que a gente aprendeu da casa dos nossos pais e a gente sai para a vida para começar a exercer a nossa força no mundo e a ocupar o nosso lugar no mundo. Existem vários momentos que isso acontece, mas nessa fase que a gente pega a nossa mochila e sai, é mais ou menos, não sei se oficialmente, mas é mais ou menos esse conceito da individuação, aonde a gente pega tudo que a gente aprendeu e o que a gente se tornou e a gente sai para o mundo com a intenção de agora, empoderados de quem somos, empoderados de tudo que a gente trouxe para essa vida, com a intenção de ocupar esse lugar no mundo e transformar esse mundo à nossa volta, através dessa força de vontade, através desse poder, através dessas habilidades que a gente carrega e que não são únicas. Só cada um de nós é único de alguma forma para o mundo, né? E a gente precisa passar por um processo de olhar para o que a gente trouxe nessa mochila e entender e se questionar o que eu trago nessa mochila que eu posso deixar para trás e o que eu trago nessa mochila que eu realmente quero levar comigo. Eu percebo isso como um movimento consciente da gente buscar ser quem a gente veio ser a nossa melhor versão. Esse movimento consciente acontece de diversas formas e várias forças, vários acontecimentos na nossa vida provavelmente provocam gatilhos que vão fazer a gente olhar de volta para essa mochila.
Mas eu acho que tem muita gente que segue a vida carregando um monte de peso que às vezes nem precisava, carregando um monte de coisa que às vezes nem precisava. E aqui, quando a gente fala de educação respeitosa, quando a gente fala de responder ao invés de reagir, de realmente fazer uma educação de forma consciente, não tem como a gente não olhar para a mochila que a gente carrega para conseguir fazer isso. A gente precisa entender o que conscientemente a gente quer trazer para o mundo e como. E o que a gente não quer trazer, como deixar isso para trás. E o que a gente sente falta, né? Como que a gente agrega isso? É a história do chá, né? Da xícara do chá ou do café. A gente vai transbordar o que a gente tem dentro da nossa xícara. E quando a gente sai nesse movimento de ir para o mundo, a gente tem a possibilidade, a oportunidade, olha que legal, de escolher o que a gente quer colocar ali. Porque até esse momento de individuação, colocaram coisas pra gente ali. Ou a gente recebeu do mundo meio sem filtro, às vezes não é nem por querer, sem querer, através do exemplo, a gente acabou colocando coisas ali dentro da nossa xícara. E chega essa hora que a gente pode decidir o que a gente quer ali. E isso é muito importante. É muito importante para que a gente seja, pensa nisso, gente, para que a gente seja quem a gente veio a ser, para ser. Para que a gente ocupe o lugar que a gente veio ocupar no mundo. E é um movimento que não é fácil, não necessariamente é fácil. E não vamos nos iludir, tá? O Fernando fala uma coisa que fala... Eu não sei de onde ele tirou isso, não posso dar essa referência. Mas ele fala, escolha as suas amarras. Todos nós teremos 1000 amarras ao longo da vida. Sim, a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa se enquadrar muitas vezes em certos padrões de comportamento, certas regras, certas normas. E a gente vai ter amarras. A gente, não sei se eu consigo acreditar que a gente vai ser 100% livre na vida. Mas a maior liberdade talvez não esteja em viver sem amarra nenhuma. Talvez a nossa maior liberdade está em poder escolher as nossas amarras. Escolher o que nos guia, o que nos limita, né? Entre aspas, limite também é margem, né? Também é guia. A gente tem que lembrar disso, não só para as crianças, para nós também. E a gente precisa, então, passar por esse processo de conscientemente, então, escolher o que eu vou carregar na minha mochila. Quais amarras eu vou escolher para minha vida? Quais amarras eu aceito continuar com elas? Quais amarras das quais eu quero me soltar? Tudo isso a gente precisa fazer esse movimento consciente. Sem deixar que escolham por nós. Porque o que acontece normalmente, desde criança, a gente recebe vários estereótipos, né? Vários pacotinhos. E a gente precisa escolher, então, qual pacotinho eu conscientemente quero, qual pacotinho com quais mudanças eu quero, né? Igual o feito especial para você, sanduíche do McDonald's. Eu quero com picles, sem picles, eu quero com tomate, sem tomate, com ketchup, sem ketchup. A gente precisa escolher essas amarras, escolher o que a gente vai levar para a vida e como a gente vai levar para a vida. E como é essa vida que a gente quer viver. Como a gente tem essa possibilidade. E por mais que a gente possa enxergar milhões de limitações, por exemplo, dentro desses roteiros que contaram para nós, existe o roteiro, que é o que a maioria de nós segue, que é a gente vai crescer, vai entrar numa faculdade, vai aprender uma profissão, vai conhecer alguém, vai casar, vai ter filho, os filhos vão crescer, ou às vezes vai ter daí o segundo filho, vão crescer, a gente vai ter um apartamento, uma casa, a gente vai ter um carro, a gente vai fazer isso, vai viajar de férias, vai ter um trabalho bom, um trabalho numa empresa, vai trabalhar das 8 às 5, das 8 às 6, sei lá, e that's it, essa é a vida, esse é o roteiro. Existem vários roteiros, né? Mas a questão é que a gente tem que lembrar que a gente não tem que seguir esse roteiro. Você pode seguir esse roteiro se você quiser. Desde que ele seja uma decisão consciente, ele não tá sendo tóxico pra você, você tá escolhendo. Mas essa questão de se perguntar e de ir lá no fundo e se perguntar o que eu quero? O que é realmente uma decisão consciente? Ou eu tô achando que eu tô tomando uma decisão consciente porque eu sempre aprendi que tinha que ser assim? Então eu nem sequer consigo questionar, porque tá tão dentro de mim que eu nem conseguiria imaginar me questionando isso, como esse roteirinho que existe, né? Então, assim,
A gente precisa passar por toda essa reflexão, eu acredito nisso de verdade, para que a gente não caia na cilada de seguir roteiro que escreveram para nós, chegar aos 45 anos, olhar para trás e falar, cara, nossa, essa não era nada a vida que eu queria para mim. Nossa, como é que eu cheguei aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Porque essas perguntas, uma hora a vida vai bater na porta e a vida vai falar, escuta, o que você tá fazendo? No nosso casamento, nossa, eu tô mega saindo do roteiro, tá? Mas no nosso casamento, a gente fez um casamento religioso, porque pra gente era importante não entrar em conflito com algumas coisas, fizemos. Mas pra gente o casamento religioso foi bem legal, porque a gente acabou escolhendo tudo. A gente fez bem pequeno, só a família, não teve super festa, nada. Mas a gente escolheu uma parábola lá pra ler, a parábola dos dons. Dos dons, não sei se vocês lembram dessa parábola, que até me arrepia de lembrar disso, falando disso agora. Deus, o Senhor, sei lá, deu umas moedas para cada um dos servos, e daí teve um que guardou, teve um que escondeu na terra, teve outro que fez render, enfim. E eu acho que tem um pouco disso na nossa vida, assim, em algum momento da vida vai bater alguma coisa na nossa porta e a gente vai precisar se questionar. Eu fiz o que eu vim fazer? Eu tô aqui cumprindo meu papel ou eu tô só cumprindo um roteiro que alguém escreveu pra mim? O que eu fiz com as habilidades que me deram? E esse o que eu fiz, também a gente tem que tomar muito cuidado para daí não seguir o roteiro do trabalho, cresce na carreira, acumula, e depois no final não tá feliz. Não é o que eu fiz no sentido disso, do que eu produzi na minha carreira, ou de como eu cresci ou não na minha carreira, não é isso. O que eu fiz como pessoa, o que eu fiz como indivíduo que tá aqui nesse mundo hoje. Enfim, então quando a gente escolhe de forma consciente o que a gente quer, por que a gente quer, tem menos chance de talvez bater na nossa porta algum dia a vida e a gente falar, puta, aonde eu fui me meter? Essa não é a vida que eu queria pra mim. E muitas vezes a gente se sente, eu acho, sem saída. Mas sempre tem uma saída, sempre tem uma saída. A gente é que às vezes não consegue enxergar, mas tem uma saída. A gente nunca é obrigado a fazer uma coisa só. Por isso que eu acho que essa questão, essa imagem da gente sempre lembrar, a gente pode escolher as nossas amarras, é essencial para todas as decisões que a gente vai tomar na vida. Inclusive para essa de se enxergar, de olhar para a mochila e ver o que eu quero carregar ou não. Porque tudo isso que eu tô carregando aqui é o que eu tô sendo de exemplo para os meus filhos. Se eu não decidir, mas estou carregando coisa aqui, é o que meus filhos estão vendo como exemplo do que é ser mãe, do que é ser mulher, do que é ser amiga, companheira, filha, mãe, enfim, né? A gente tem que lembrar disso também. Tudo que a gente faz é exemplo para os nossos filhos. Por isso que eu acho que esse tema também tá dentro dessa questão de educação respeitosa que a gente tá fazendo nesses 24 dias. Um outro exemplo que existe daí muito forte para a mulher, né? Nós mulheres temos, né, ganhamos de presente esse estereótipo, esse roteiro do mito da beleza, né? Somos aqui bonitinhas, lindinhas, temos que cumprir certos requisitos em relação ao corpo, não ter pelo, né? Pelo é feio, chato, sujo, né? A gente não pode ter pelo, não pode ter banha, tem que estar bonitinha, tem que estar sempre arrumadinha, de unha feita, por favor, né? Com a casa arrumada, louça lavada. Essa é muito do que a gente carrega na nossa mochilinha do que é ser mulher. Do que é ser mãe, do que é ser dona de casa. E além disso, além de fazer tudo isso, a gente ainda tem que ir lá e trabalhar, e ter carreira, e crescer, e ganhar bem, e se realizar profissionalmente, né? São algumas coisas que eu acho que muitas vezes a gente segue, e a gente busca, e a gente quer, não necessariamente porque a gente escolheu, mas porque a gente entende que é esse o caminho. Não tem outro caminho, é esse o caminho. E é bem importante pensar nisso tudo, porque essa mulher que a gente tá sendo, essa mãe que a gente tá sendo, é o que a nossa filha tá entendendo que é ser mãe e que é ser mulher. E aí entra um conceito que pra mim, assim, eu falo bastante sobre isso, que pra mim é um dos mais tóxicos, que é o da curadora ou o da mãe mártir. Eu acho que eles estão de alguma forma relacionados. A curadora de tudo, né? Então, às vezes, a mulher se coloca nesse lugar de ser aquela que conserta tudo e a todos à sua volta.
que tem um lado que é esse de se doar demais, às vezes mais do que pode ou que deve, se doa até não ter nada para si, se doa até se matar por dentro, em prol da felicidade e do bem-estar dos outros. Grande curadora, né? Que ajuda todo mundo, mas não ajuda a si mesma. A gente tem muito esse estereótipo. E eu acho que ele tá relacionado um pouco com a mãe mártir, aquela, né, do pelo amor de Deus, essa frase: mãe é padecer no paraíso. Ai, gente, desculpa, mas assim, pra mim essa é uma frase que devia ser apagada da história. Não, mas essa é uma frase que eu realmente acho que conscientemente a gente tem que tirá-la da mochila. Porque é muito divulgada, é muito difundida, existe uma série de arquétipos que entram dentro desse conceito. Inclusive arquétipos muito, muito, muito consolidados, como por exemplo da Mãe Maria, Nossa Senhora, que poucas pessoas lembram do quanto ela provavelmente... Ninguém lembra, ninguém vê a Nossa Senhora, né? Parindo de cócoras Jesus. Eu vi uma vez num curso que eu fiz uma imagem de Nossa Senhora batendo no bumbum de Jesus, não que isso seja respeitoso de forma alguma, mas assim, a gente tende a ter esse arquétipo, né, da Mãe Santa. Tem esse negócio da mãe mártir, né? Aquela que faz de tudo pros filhos. Acho que tem um pouco a ver também com esse da grande curadora. Faz de tudo pros filhos, se entrega e está feliz nesse papel de que mãe é padecer no paraíso. Ela está feliz, assim, ok, com o fato de que ser mãe é algo que te mata, te dói, mas você tá no paraíso porque você tá vivenciando o maior amor da sua vida. Pra mim isso é muito contraditório. Pra mim o amor nunca deve nos prender. Pra mim o amor é sempre libertador, deve ser sempre libertador. Pra mim é essa a maior lição que Jesus ensinou, é que o amor liberta. É caminho, é vida. Ai, não sei. Então eu tenho uma grande questão com essa mãe mártir. Eu queria falar disso aqui também, porque enquanto a gente tá presa dentro desse conceito de que a gente precisa deixar nós mesmas de lado, que a gente pode sim morrer por dentro em prol dos nossos filhos, em prol da casa, do marido, da família de margarina, a gente tá dando esse exemplo para as nossas filhas. Só que a gente quer que a nossa filha seja independente, busque felicidade, não se coloque num relacionamento abusivo, não se mate pelo trabalho. Só que nós mesmas, quando a gente assume esse arquétipo da mãe mártir, a gente não tá sendo exemplo para isso. O que a gente tá ensinando é que sim, a mulher tem que se submeter, sim, a mãe tem que se submeter a tudo e a todos e se deixar de lado. E eu me questiono quanto que essa mãe que assume esse papel de mártir e de padecer no paraíso também não é aquela menina, aquela criança que tinha que ser obediente, que tinha que obedecer e tinha que agradar para ganhar amor, tinha que agradar para se sentir amada, tinha que agradar e ser bonitinha e educadinha para que ela fosse vista, para que ela fosse olhada. E o quanto que quando a gente entra nesse arquétipo e continua carregando na nossa mochila coisas que deram pra gente, que entregaram pra gente conscientemente ou não, o quanto que a gente não continua só perpetuando essa história, perpetuando a vida das mulheres que se sentem que tem que sim se enquadrar nesses estereótipos. E, gente, desculpa, não tem, nenhum deles é tipo, uau, que legal. Ou é a mulher, super mulher, que tem que fazer tudo, dar conta de tudo, e por dentro tá morrendo. Ou é a mãe mártir, que tipo aceita que o amor pelos filhos tá tudo bem, então se ela for morrer por isso e morrer por dentro, se esquecer totalmente. Ou é o mito da beleza, que a mulher se sente totalmente incompleta, inadequada e tem que ficar o tempo inteiro se retocando e fazendo mil coisas para se enquadrar num conceito físico. Enfim, então assim, de verdade, eu não tô aqui de um lugar que eu nunca tive nenhum disso, nunca entrei em nenhum desses lugares. Eu já entrei em provavelmente todos eles. E o tempo inteiro eu tô aqui olhando pra minha mochila, vendo o que que eu tô carregando disso, o que que eu tô ensinando pra Júlia, o que que eu estou ensinando pra Júlia, o que que eu quero que ela aprenda. E o que eu quero que ela aprenda é o que eu tenho que ser. A gente não transborda o que a gente não tem dentro da xícara.
Então, acho que esse conceito que eu queria, deixar esse recado, assim, fiquem atentas, abram os olhos, vejam, abram os olhos e enxerguem o que você carrega na mochila. Quais estereótipos você está tentando atingir? Quais amarras você tem? Quais você escolheu? Quais você vai deixar de escolher? Porque é isso que a gente vai ser, esse exemplo é o que os nossos filhos vão ser depois, é o que nossos filhos provavelmente vão buscar na vida. Vão ter como o padrão, seja lá o que for, e depois eles vão ter que escolher largar essas amarras ou não, largar esses estereótipos ou não. Mas o quanto que a gente não pode já começar a fazer esse exercício. Ensinar, inclusive, para eles a fazer esse exercício. De que nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente espera deles é o que eles têm que assumir como verdade absoluta e é o que eles têm que buscar. O quanto que a gente tem que realmente exercitar, olhar para dentro e olhar para quem a gente é e escutar o nosso coração e a nossa alma do que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Qual é o nosso papel? E para isso, a gente precisa lembrar desse conceito da mãe suficientemente boa. A gente não precisa ser a super mulher, a gente não precisa ser a mãe mártir. A mãe que nós somos é a mãe que o nosso filho precisa ter. Eu realmente acredito que não é por acaso que a gente tem esses filhos, não é por acaso que a gente tem os nossos pais, não é por acaso que os nossos filhos têm nós como mães e pais. Entender que quando a gente assume a nossa imperfeição, nós não somos perfeitas, não seremos perfeitas, não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto a gente pratique. Perfeição é morte, perfeição é estado parado, é estável. A vida não é estável, a vida é altos e baixos, a vida é equilíbrio dinâmico, a vida vai ter sempre alguma coisa pra gente aprender. Somos imperfeitas, continuaremos sendo imperfeitas enquanto a gente estiver aqui nesse planeta. Assumir essa nossa imperfeição, olhar para isso com amor, com acolhimento, com carinho, é também permitir que os nossos filhos aprendam a olhar para as falhas e para as imperfeições deles também com carinho. Que eles também não fiquem buscando a perfeição, que eles também se assumam e se considerem e se entendam seres passíveis de amor, independente das suas falhas. Essa é uma das coisas principais que a gente tem que aprender na vida. A gente não tem que ficar agradando ninguém, a gente não tem que ficar obedecendo ninguém pra gente merecer amor. Ser merecedor de amor, sendo bons o suficientes, não sendo perfeitos. Sendo sim imperfeitos, porque todos somos. Fugi totalmente do roteiro, mas acho que era isso que precisava ser dito. Vou adorar também escutar o que toca em vocês isso. Aonde que bate, aonde que dói. Podem me mandar mensagem lá no Instagram, @AnaFlaMarques, que eu vou estar esperando. E gosto muito dessas trocas que a gente tá tendo. Muito obrigada, viu?